Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Literar Convida. Um bate-papo em forma de videocast com muita cultura, repertório e informação. Conteúdo de qualidade para vestibulandos e alunos em geral. Este é um formato diferente para ficar ainda mais perto de vocês. Atuamos desde 2023 com aulões interdisciplinares, análise de obras e com conteúdo diversificado e interdisciplinar. Então, Davi, para começar nossos questionamentos, a gente quer muito saber como é que a profissão de professor tem a ver com analista de cultura, elas se complementam, como é que funciona tudo isso? Então, o trabalho de professor de história, né, e de analista de cultura do SESC se complementam bastante, porque o trabalho que a gente faz com o cinema, né, com os filmes lá no SESC, tem muito a ver com a ação de mediação também, né? A gente só não exibe os filmes e fica por isso mesmo. Tem que ter todo um trabalho de mediação, né, de acompanhamento, pré e pós exposição aos filmes. É mais ou menos o que acontece em sala de aula quando a gente trabalha com filmes também, né? Então, a gente sabe que tem aí, para se preparar para ser professor, várias cadeiras de didática, né, de envolvimento, né, do nosso próprio público-alvo. Como é que isso acontece também nessa área de analista? É bastante desafiador, mas também é muito gratificante, né? Então a gente, dentro de sala de aula, tem uma concorrência desleal pra caramba, né? Que é todo esse mundo multimediático que os nossos alunos são expostos diariamente, né? Então, na minha disciplina História, é o trabalho de tornar o assunto muito interessante, assim, né? De tentar transformar aquela aula, sem deixar o material didático de lado, né? Mas numa coisa dinâmica, viva, né? Interessante, para que a galera possa usar aquele conteúdo também no dia a dia de alguma maneira. Como analista de cultura, é também um trabalho muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de levar uma produção de cinema brasileiro, principalmente maranhense, né, para um público que muitas vezes não tem acesso àquilo, né? Perfeito. Então você, por exemplo, tem a oportunidade de levar uma escola para uma sala de cinema, né, muitos alunos ali pela primeira vez naquele espaço. Então é muito massa você ver o olhinho deles brilhando, né, uma conversa depois, uma troca, né? Então, assim, é um trabalho muito gostoso de fazer mesmo. A gente sabe que esse exercício do cotidiano em sala de aula, ele tem uma série de problemas, de exigências, é um conteúdo que deve ser seguido ali, tocado com uma organização há muito tempo, correr quanto tempo, terminar esse conteúdo e às vezes oferecer uma outra linguagem, né, para trabalhar um tema histórico, um aspecto cultural e social, às vezes não dá de fazer ali no dia a dia, né? Eu queria saber de ti, Davi, de que forma essa linguagem cinematográfica, de que forma os eventos históricos eles podem ser traduzidos através do cinema para a sala de aula. Complicadíssimo, Afonso, mas é o seguinte, você está lembrando aqui de uma aula para sexto ano, que a gente vai trabalhar pré-história, a gente passa o quê? Os crudes, né? Sim. Você vai passar os crudes, a galera ama. Só que, tipo assim, os crudes têm muita licença criativa ali, né? Sim. Obviamente você não vai pegar um filme, né? Então tem que ter todo um trabalho de sensibilização do olhar, né? De você incitar o senso crítico, né? Para analisar aquele filme ali como um recurso, talvez de introdução ao assunto, que é muito interessante, né? Mas com acompanhamento de maneira que esses alunos sejam capazes, né, sozinhos depois de fazer aquela análise, né, e não tomar aquele filme ali como uma verdade. Esse animal ali que está ali, gente, não existe, tá? Aquilo ali não existiu. E separar um pouquinho o que é o cinema, um filme utilizando, né, elementos históricos, mas com uma liberdade criativa ali em torno, né? Então acho que independente do recorte, né, Afonso, histórico, independente do filme que está sendo utilizado, é muito importante preparar e também no pós, né, ter uma atividade depois, para que os alunos eles tenham a oportunidade também de expor o que pensaram, o que sentiram vendo aquele filme, né, as ligações que podem ser feitas com o que foi estudado e com o que foi exibido no filme. É muito legal esse exercício. Até o propósito de contextualizar, né, a dificuldade também que é retratar essa fidelidade histórica naquela narrativa que está sendo ali passada e construída para os alunos, deles perceberem aquilo que é inspiração num contexto histórico, né? De que forma que tu trabalha isso, tanto lá no SESC como em sala de aula, esse retrato de como mostrar para o aluno, isso aqui é uma questão contextualizada, isso aqui é inspirado num fato histórico, porque às vezes um filme ele traz essa reflexão. Às vezes ele não está comprometido 100% em ser fidedigno ao fato histórico, né? Então como é que tu trabalha isso com os teus alunos, ou também lá no SESC, essa questão de retratar a questão da fidelidade histórica dentro de um filme? Eu acho que uma coisa que a gente, principalmente como professor de história, sente muita falta no cinema brasileiro é de mais filmes, porque a gente tem muitos episódios incríveis na história que nunca foram retratados, que nunca foram adaptados, né? E se a gente for pegar cinemas de outras nacionalidades, a gente vai ter muito mais abordagem histórica nos filmes, né? Então, recentemente, a gente trabalhou com o Dr. Gama, né?
que é baseado na história do Luiz Gama, que é uma história incrível, sensacional mesmo, e que o cinema estava devendo. Então, utilizar esse filme é muito bacana, porque você tem ali uma história cinematográfica, narrativamente falando, né? Sim. A todos os desdobramentos que ela tem, né? E um personagem super importante e que muitas vezes o brasileiro nem conhece, Exato. o brasileiro não tem acesso a essas histórias. Então é muito bacana fazer essa troca com os alunos, né? Depois sentar, conversar, né? Ouvir a opinião E deles. perceber o que foi entendido a partir, né, daquilo ali. E eu acho, inclusive, que dentro da literatura, o maior perigo que a gente tem é exatamente esse, da gente contar a história, narrar um enredo a partir de uma visão única. E, inclusive, eu acho que tem sido um dos maiores percalços, né, na vida do professor, trazer esses outros olhares e trazer as visões a partir de múltiplos olhares e não apenas de um ponto de vista, na maioria das vezes, eurocêntrico ou algo assim. E, Davi, convenhamos, né? A profissão de analista cultural é algo que desperta muitos interesses, principalmente dos nossos alunos que estão aí no ensino médio, que estão buscando uma nova profissão, uma nova graduação. É um mercado que tem crescido muito, apesar de ser um mercado muito antigo, mas é algo que tem despertado interesses. E te trazer aqui, né, ao Grupo Literiar é também uma forma de manifestarmos a nossa admiração. E aí te pergunto, né, qual é o caminho para chegar, né, até essa profissionalização ou mesmo trabalhar com algo tão interessante que é o cinema? Então, o trampo é mais ou menos assim, gente. Você está trabalhando numa ponta desse ecossistema que é o audiovisual, né? Audiovisual. Então, é uma coisa que sempre se fala do cinema brasileiro, é que tem muita produção, tá o tempo todo sendo feitos milhões de filmes, mas esses filmes não chegam nas pessoas, né? Sim. Então, eu acho que nenhum realizador faz um filme para não ser visto. Ele quer que o filme seja visto, quer que o filme seja, né, chegue ao máximo possível de público. Então, o trabalho do SESC nesse campo entra bem aí, né, na exibição. Então, a gente tem alguns projetos em andamento, né? Tem o Tela Livre, que é super interessante, que é o cinema itinerante, onde a gente leva os filmes para as escolas, né? E aí faz o trabalho de mediação. Geralmente o público infanto-juvenil, né? A gente trabalha com curtas. Uhum. E tem o Cinema SESC também, que é a sala de exibição que fica lá no SESC Deodoro. Sim. Então, a programação da sala, ela é toda voltada ao cinema brasileiro. E o nosso regulamento define, né, que tem que haver pelo menos 1 ou 2 filmes maranhenses por mês na programação. Também, né? Então, o que é o público de modo geral. Tem pouco filme brasileiro em cartaz, né? Não tem muita produção nacional. Isso é uma impressão que muitos dos nossos alunos têm Sim. em sala de aula. Então, eu acho que o teu projeto ele é bem interessante nesse sentido, de trazer uma amostra para os estudantes, para as escolas, para os gestores de escolas, de um novo canal ali onde eles possam conhecer o cinema nacional, conhecer o cinema maranhense, né? Então, é uma possibilidade interessante a partir desse trabalho. aí entra a questão também da cota de tela de 2024, agora finalzinho de 2024, que foi definida acho que até 2033, que define uma porcentagem mínima de exibição de filmes brasileiros de acordo com o tamanho do complexo, né? Então, se tiver 10 salas, você tem uma porcentagem mínima de filmes brasileiros que precisam ser exibidos. Isso é muito importante, cara, porque é justamente isso, né? A gente, enquanto brasileiro, tem a impressão de que tem pouco filme brasileiro, porque pouco filme brasileiro acaba chegando pra gente enquanto público médio, entende? Então, esse tipo de incentivo é muito importante. Além das fundo setorial, das leis de incentivo e tudo, são fundamentais, mas essa coisa da cota de tela é muito importante, né? Isso também protege um pouco a gente daqueles filmes que são arrasa quarteirão, né? Tipo, um blockbuster que chega e todo mundo quer ver o filme natural, né? Então, o cinema vai querer exibir no máximo de salas possível, óbvio, né? Isso aí é matemática. Faturamento, né? Ainda Mas maior. a cota de tela protege um pouco isso, que tem que ter um limite, né? Para que não aconteça, tipo assim, o cinema tem 10 salas, aí 8 salas estão exibindo o mesmo filme e não tem espaço para os outros, né? Então, é super importante também esse tipo de ação, né? Tu tocou num ponto interessante que são as leis de incentivo, né? Elas são muitas leis de incentivo federais. Existe algum tipo de lei de incentivo estadual que seja projetada para essa questão da cultura, do audiovisual aqui? Afonso, recentemente a lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que são leis assim que proporcionaram um fomento muito grande, né, para o cinema, principalmente o cinema de animação, que é o cinema demorado e caro, né? E o cinema nacional, ele precisa muito disso, né? A gente tem uma certa carência de obras infanto-juvenis. Com a Mostra Sesc de Cinema, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a triagem de filmes com essa temática aqui do Maranhão, né? Então tem muito documentário, tem muito filme de ficção, mas os filmes com temática infanto-juvenil, né, Deixam a desejar. em número, né? Isso é uma dificuldade que a gente sente, inclusive, em sala de aula, de pegar o filme certo para a faixa etária desse estudante, para a turma. A gente sente muito isso no ensino fundamental. Além dessa questão das leis de incentivo que são promovidas pelo Estado
Existe algum tipo de política privada que trabalha a questão do audiovisual aqui no nosso estado? Olha, Afonso, aqui no nosso estado eu não sei te dizer, mas essa pergunta acaba de me lembrar o que aconteceu recentemente agora com a Cinemateca Brasileira, né? Foi outra coisa super importante com a parceria com a Netflix. Né? Então a Netflix, através da Lei Rouanet, né? Que é também um assunto que é muito interessante da gente discutir, falar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais sobre as leis de incentivo, para que as pessoas entendam que esse dinheiro que é destinado à produção audiovisual, à cultura brasileira, é um dinheiro super importante, né? E acontece em vários outros países. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente fazendo curadoria de filmes, né, maranhenses mesmo, tem realidades dentro do nosso estado, cara, que são, assim, surpreendentes para nós mesmos, somos maranhenses, como assim? Entendeu? Você vê um filme, um documentário que está lá no Maranhão Profundo, falando sobre uma festa que você não conhecia, você fica assim, como assim, cara, isso é no Maranhão? Né? Então imagina só em termos de Brasil. Então é uma pluralidade, assim, absurda que a gente tem no nosso país, uma riqueza gigantesca, né? O português que é falado aqui não é o mesmo que é falado em outro estado. Cara, como assim? Então, assim, o cinema é uma janela mega importante para que a gente se conheça também, né? Então, de repente, se o cinema, a nível comercial, ele não ficasse tão ali preso no eixo sul e sudeste, né? Principalmente sudeste, a gente se identificaria mais. A gente gostaria mais do cinema brasileiro. Se ele representasse mais Brasis, né? Porque o Brasil é muita coisa, né, gente? Ou até a questão da formação mesmo. Às vezes o que se tem em grande parte, tu pode dizer isso melhor pra gente, do que é produzido sobre cultura daqui, muitas vezes vem de gente lá do sul e sudeste. Exato. Né? Com incentivos de lá, então perpassa também a questão da produção audiovisual e também de incentivar, né? Isso, a questão de formar cineasta, roteirista daqui da nossa terra para falar também sobre a nossa terra, sobre a nossa cultura. Agora eu acho que o cinema brasileiro está passando por um momento assim interessante também. Se eu tiver errado, gente, sobre isso, se eu tiver enganado, iludido aqui, por favor, não me corrijam. Não me tragam a lucidez, porque assim, eu tô sentindo, percebendo que o brasileiro ele tá se reconectando com isso, com essa produção nacional, né, se apaixonando pelo cinema, indo buscar a história do nosso cinema, né, conhecendo mais, buscando mais. E passa de uma transição temática interessante também, porque a gente vem de um cinema muito voltado para temas como violência, corrupção, né? E passa agora para o cinema com ter um olhar muito mais carinhoso em relação ao Brasil, né? Então, assim, gente, é um cinema que está voltado a um olhar mais carinhoso com o que é nosso e com o que é muito bom que a gente tem, né? E tá acontecendo isso com a música também, se a gente for pensar, né? Sim. A arte de forma geral, como temas transversais que estão mais ligados à nossa identidade, memória e várias outras, Tem né? até um projeto agora sobre Alcione também. Teve até um filme que ganhou um Oscar aí, não teve isso, Brasil? E a gente está vivendo uma oportunidade maravilhosa que é a questão do Oscar, né? Do Ainda Estou Aqui, que foi premiado, né, como melhor filme internacional, de contribuir para essa formação de público, principalmente público infanto-juvenil, que a gente está debatendo aqui sobre essa questão. O que tu acha da importância dessa premiação, né? Uma premiação tão esperada pelo cinema nacional a partir do filme? O cinema brasileiro já fazia um sucesso interessante nos festivais em geral, né? O negócio é que o Oscar tem um apelo, é o mais pop de todos, né? Então, querendo ou não, ele vira os holofotes pra gente, de certa forma. Então, a esperança, o que a gente espera mesmo, é que o cinema pegue esse embalo, continue produzindo, né? Porque a gente tem coisas muito interessantes que foram feitas nos anos anteriores também, que de repente teriam o mesmo relevo, né, do Ainda Estou Aqui. Mas ele é um filme que é uma conjunção de muita coisa forte, de muita coisa poderosa, né? E que tem um elo de identificação muito grande com as pessoas. É um filme sobre uma família, né? Então, acho que o sucesso dele vem daí. Acho que Fernanda Torres, o próprio Walter Salles, o Selton Mello, estão todos numa fase assim de maturidade, né? É um filme muito adulto também, né? Sim. Tem uma família com várias faixas etárias, então de repente isso busca vários elos com o público, mas ele é um filme de muita maturidade, de uma discussão muito madura, né? É um filme que fala em memória em várias camadas diferentes, cara, é muito interessante. Eu quando vi o filme fiquei pensando como os personagens sempre estão falando ali sobre vamos tirar uma foto, vamos juntar para tirar uma foto. Isso é memória, sabe? Sobre construção de memória. Construção também. de memória, sabe? Isso é muito bacana. E o próprio assunto do Alzheimer, né? E a memória nacional, né? Então, cara, são vários atravessamentos assim. São várias camadas. Né? E um trabalho assim muito competente, né, de toda a equipe, muito bonito mesmo. Muito Oscar bom, merecidaço, Davi. cara. Que bom, né? Que bom que estamos Feliz pra aqui. caramba. Ainda estamos aqui. Estamos. E Davi, muito obrigada. É sempre maravilhoso te ouvir. E, assim, dizer, além do obrigada, que são contribuições valiosas que você trouxe pra gente. Esperamos mais vezes aqui no Literiar e que a gente possa fazer aí uma trajetória de sucesso com os nossos alunos também. Muito obrigada. Opa. Muito obrigado, foi muito legal o papo. E com certeza a gente pode voltar para mais trocas. Um abraço aí a todo mundo que está nos assistindo. Cadê minha câmera aqui? Valeu, gente. Até a próxima.
Música